Sejam todos muito bem-vindos a mais um nosso episódio do podcast Estudante Acima da Média. Hoje temos uma presença muito importante hoje para estar conversando com nós e falar um pouco sobre o assunto da educação física e atividade circense, né? Para nos ajudar a entender melhor sobre esse conteúdo, esse assunto, hoje temos a nossa convidada, que é a professora Camila Ribeiro, né? Que é especialista em educação física e atividades circenses. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Naubert. É um prazer poder estar aqui. As atividades circenses, elas trazem um universo diferente para a educação física e é muito bom compartilhar com vocês aqui no podcast. Muito obrigado, professora. E na nossa introdução às atividades circenses na educação física, professora, para a gente começar, como você pode explicar para a gente em relação às atividades circenses e como elas se relacionam com a educação física? Certo. As atividades circenses, elas são uma representação de possibilidades de ação vinculadas à linguagem do circo, né? Então, o circo, ela é uma arte milenar. A educação física, ela é muito mais recente. Então, de alguma maneira, os circenses, historicamente, eles tinham a sua própria pedagogia, né? A sua forma de ensinar uns aos outros, suas técnicas, seus truques, seus saberes ao longo da história. Mais recentemente, esses saberes, eles foram ampliados, né? A população em geral, algo que há algumas décadas atrás era impensado, né? Com isso, o circo vai ingressar em distintos âmbitos, inclusive os educativos, né? Bom, nos espaços de lazer, até a escola, como é o caso da educação física na escola. Alguns exemplos de atividades circenses podem ser os malabares, as acrobacias, os equilíbrios. Há muitas práticas e técnicas corporais utilizadas no circo que a gente pode, inclusive, relacionar com conteúdos que já são trabalhados pela gente na escola, na educação física. A diferença é que no circo a gente consegue atrelar um pouco o potencial estético e artístico. E essas vivências corporais e artísticas na escola é algo que a gente não costuma ver em outros conteúdos da educação física, né? Então, o circo, ele apresenta um potencial educativo enorme, justamente por ele ser tão multidisciplinar, né? E pode ser ensinado a partir de muitas óticas também. Interessante, professora. E é engraçado que como isso vem ampliando, né, gradativamente, né? Exato. Não, as atividades circenses, elas têm ganhado muita visibilidade nos últimos anos também, né? Apesar de elas não estarem agora nas bases nacionais curriculares, né? Que isso também pode ser uma barreira para o professor trabalhar ou não esse conteúdo, tanto em projetos sociais ou quando a gente vê os artistas de rua, o circo ele está presente não só dentro da escola como conteúdo, mas ele está presente como parte da própria cultura, né, brasileira. E é interessante que como ele está presente, professora, como você vê a importância das atividades circenses na formação motora e no desenvolvimento físico ali dos alunos da determinada instituição ou daquela escola? Uhum. Então, fisicamente, as atividades circenses, elas podem sim refletir numa melhora das habilidades motoras, nas capacidades físicas dos estudantes, mas eu acho que outras práticas também fariam isso, né, dentro da educação física. Eu acho que o diferencial das atividades circenses é que ela pode ser desenvolvida para além do conjunto de técnicas, né, a serem ensinadas. Então, como o circo compreende uma multiplicidade de linguagens, a dança, o teatro, a música, em uma mesma manifestação, isso vai permitir que outras habilidades sejam formadas, né, e potencializadas, que não vai restringir só ao saber fazer algo, que também é super importante dentro da educação física, mas também saber se expressar com o corpo, né, a partir do corpo e com o seu corpo. Então, acho que isso é um diferencial das atividades circenses. Entendi, professora. Em relação, assim, aos benefícios, professora, a gente sabe que há vários benefícios em relação às atividades circenses que pode ser, que podem ali ajudar o aluno, né? Eu quero saber em relação a tanto nos aspectos emocionais, sociais e fisicamente também, professora. Então, as atividades circenses, eles vão ter esses componentes artísticos que vão fomentar a expressividade, né? Então, isso
reconhecer as emoções, reconhecer o próprio corpo, as emoções positivas, negativas, emoções ambíguas, o controle do risco, algumas atividades envolvem o risco, Sim, né? verdade. As questões de segurança que vão estar presentes nas aulas, o trabalho coletivo, o desenvolvimento da criatividade, né, nos estudantes, a capacidade de comunicação, o desenvolvimento também de uma consciência estética, artística, enfim, tem muitos benefícios para além das habilidades motoras, né, e da parte física. Ele tem outro potencial vinculado mais a essa parte e dessa capacidade expressiva dos alunos. Muito bom, professora. E assim, visando na questão dos alunos, que muitas das vezes têm mais dificuldades em atividades tradicionais da educação física, em relação a atividades circenses, elas podem ajudar a trazer ali mais inclusão e engajamento na aula? Então, com certeza, né? Se a gente pensar que as atividades circenses, elas são um conjunto enorme de práticas, né? Das mais diversas e que requer, cada uma vai exigir distintas habilidades. Às vezes, em outras práticas, ou eu consigo fazer aquilo que o professor está me solicitando, ou eu passo toda a aula sempre um passo atrás, pensando que eu sou menos habilidoso, né? Já nas atividades circenses, cada estudante ele vai poder revelar o seu potencial. Eu vou usar um exemplo das acrobacias, né? Em que distintos alunos com composições corporais completamente diferentes, eles vão assumir funções diferentes nas acrobacias, né? Nas figuras acrobáticas. Ou se eu me sinto desconfortável realizando, como é que eu posso auxiliar para que os meus colegas também consigam realizar essas figuras acrobáticas, né? Então, eu me sinto parte dessa aula. E as atividades circenses, elas são flexíveis e adaptáveis. Então, elas também vão depender do trabalho do professor, que vai ser a figura central aí no desenvolvimento de qualquer prática, né? Ele precisa conhecer a turma, ele precisa identificar os conhecimentos prévios dos alunos, né? O que os alunos conhecem de circo, né? Eles já foram ao circo? O que tem no circo? E muitas vezes, se o aluno não teve muito contato, apresentar isso como uma novidade, como uma possibilidade de investigar um conteúdo novo, né? E pensar assim, bom, a partir disso que a gente viu, o que a gente consegue trazer para a nossa aula, né? Então, um exemplo, o que é possível trabalhar com pouco ou nenhum material, né? Como eu posso construir materiais alternativos com os próprios alunos, né, com a turma? Como é que eu trago os jogos circenses para gerar mais engajamento, para incentivar que essas atividades sejam ensinadas de maneira mais lúdica, né? Eu acho que o professor, não só nas atividades circenses, mas ele é elemento central para desenvolver essas atividades de uma maneira adequada no ambiente escolar. Verdade. E é interessante falar também, né, professora, que em relação à construção de materiais alternativos, contribui bastante, né, ali na aula. Totalmente. Ainda que os alunos, se a gente trabalhar na história do circo, os artistas antes, não é que eles tinham uma fábrica de implementos circenses que eles ligavam, me entrega aí alguns malabares, né? Cada artista, ele fabricava o seu material. Então, trazer isso para as aulas também, olha, vamos fabricar o nosso material, vamos levar nosso material para casa, né? Eles, é o clássico, assim, a gente trabalha malabar e os alunos estão lá no recreio, jogando as bolinhas. Então, é uma coisa que ultrapassa o limite e as barreiras de tempo e espaço só da aula de educação física. Então, é legal que os alunos também se identifiquem. No momento que eles fazem, eles cuidam mais também do material, né? Sim, verdade. Professora, sabemos que há vários desafios que o professor enfrenta ao introduzir essas práticas circenses, né? Como ele pode superar elas? Como é que ele pode superar elas? Vamos ver. Bom, eu acho que o primeiro passo para inserir as atividades é o querer, né? O professor e as aulas costumam ser a principal porta de entrada do circo na escola. Então, se esse docente tem vontade de inovar com um conteúdo que não é tradicional da educação física, né, já é um grande passo. O segundo seria buscar a formação, né, ler mais a respeito, investigar, analisar o que dentro do contexto dele é possível fazer. Sei lá, às vezes um circo se instala na cidade. Olha que grande oportunidade de levar os alunos para lá, identificar quais são as modalidades que aparecem ali, conhecer os artistas, conversar sobre a vida deles, né?
buscar vídeos, buscar onde é que o circo está presente, que não é só no espaço das lonas, né? Então, elas podem ser, as atividades circenses, né, implementadas ao longo do ano, para, se possível, ter um resultado final, ter a construção de uma obra artística ou não. Só que às vezes acontece o inverso, né? Que aí eles nos exigem uma obra artística sem nos dar aula, sem nos dar espaço para trabalhar os processos, né? E algumas dificuldades que os professores enfrentam são as próprias dificuldades do que é o desenvolvimento da educação física na escola, né? Talvez não ter o espaço adequado para as aulas, que não é só dentro da aula de atividades circenses, às vezes eu não tenho um campo, não tenho uma quadra, no meu espaço é aberto, pega muito sol, não ter o tempo necessário para planejar, né? Então, de repente, se eu vou para um conteúdo que eu não domino tanto, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que me planejar mais, porque se é algo que já está rotineiro no meu cotidiano, eu não preciso, não é nem se esforçar tanto, mas eu não vou ter tanta exigência assim para trabalhar algo que eu não estou acostumado, né? Para não usar aquela desculpa, não vou ensinar porque não tem material, né? Ou não vou ensinar por causa do estigma que essa prática traz, que é uma prática marginalizada, arriscada, vou colocar em risco os alunos, né? Então, sobre os materiais, né? A gente comentava, construir materiais alternativos, utilizar materiais que às vezes são de outras disciplinas. Quando eu ensino ginástica, que colchonetes eu tenho disponível? Tem algum colchão de atletismo? O que de outras disciplinas eu consigo importar e também usar nas atividades circenses, né? Mas eu acredito que a falta do contato na formação inicial, quer dizer, estou lá na graduação, não vi nada de circo, agora eu vou ensinar circo. Não existe, é muito difícil, a não ser que o professor goste, né, já tenha se identificado, mas é muito difícil. Então, se a gente trabalhar na formação dos professores, para que eles possam ter mais segurança em trabalhar com isso, né, trabalhar com as atividades, sei lá, viu uma palestra, ouviu esse podcast, pessoal, por que não um circo, né? Então, sim. já vai ser um disparador para ele pensar propostas e ver que, às vezes, eu não preciso fazer malabares com 6 bolinhas, né? Às vezes eu consigo ter uns outros desafios para os meus alunos de manipulação muito mais plausíveis, muito mais aplicáveis, né, na escola. Sim. Interessante, professora. Em relação a práticas e exercícios, para quem está curioso, que tipo de atividades circenses pode ser ensinada ali na escola? E aí eu quero que você também possa dar alguns exemplos práticos, né? Certo. Claro, eu posso sim. Vou fazer aqui um mortal para trás. Não, mentira. O mais comum, Albert, é vincular as atividades circenses com as práticas que a gente já realiza na escola. Então, se eu tenho experiência com a ginástica, né? Eu posso trabalhar os rolamentos, parada de mão, parada de cabeça, figuras, as pirâmides, acrobacias coletivas, né? Posso começar por aí. Dentro dos malabares, né? A gente pode trabalhar com tules ou com sacolinhas plásticas. Por quê? Porque eles têm um outro tempo de reação, né? Para não ir direto para as bolinhas que estão o tempo todo caindo, né? Como é que eu trabalho várias dinâmicas e vários jogos com propostas que são aplicáveis? Claro, isso tudo tem muita estudo da pedagogia para a gente poder entender o que é possível fazer, né? Eu posso construir barazandãs, né, com papel crepom, com barbante, né, que são esses de balançar muito. Eu posso construir as próprias bolinhas. Eu posso adaptar, ao invés de ser o arame fixo, que é uma modalidade, né, circense, eu posso trabalhar com a slackline, se eu estiver na escola. Eu posso colocar um banco. Eu posso colocar uma corda, né. Eu posso trabalhar equilíbrios sobre objetos de outras maneiras. Mas tem outro fator, que é aquilo que eu comentava antes da expressão, né, do desenvolvimento da especificidade, que é trabalhar com jogos circenses e com jogos cênicos. Alguns exemplos práticos poderiam ser representação das emoções, né, das profissões, os alunos tratem as próprias profissões dos pais, né, e tal. Um telefone sem fio, sem fala, então só com gestos. Trabalhar jogos que não são enfatizados, né, em outros conteúdos, e que no circo pode entrar por esse lado da palhaçaria, né? Pensar o que me faz rir, o que me deixa triste, quais são os meus talentos, o que eu quero mostrar para o colega, o que o meu corpo pode fazer. Então, e é um pouco por aí, assim, claro, se a gente vai
investigar mais, tem muitas possibilidades, né, das atividades circenses na escola. Acho que eu trouxe aí alguns exemplos mais práticos. Sim. Deu para entender bastante, professora. Essas atividades, elas têm algum tipo de restrição de idade ou de nível físico, professora? Então, se a gente pensar na idade, cada faixa etária vai exigir uma determinada abordagem, né? E esse ajuste a gente vai fazer não só com atividades circenses, a gente vai fazer com todos os conteúdos da educação física, né? Quanto à aptidão física, nós vamos ensinando conforme o grupo vai respondendo à proposta, né? Não há nenhuma restrição quanto a isso. O que eu devo adaptar, eu acho, é com relação ao contexto. A gente lembra aqui, o que a gente busca na escola? Ter um primeiro contato, às vezes, com as atividades circenses, não tem a ver com formação de artistas. Ninguém ali vai sair, né, artista das minhas aulas de atividades circenses na escola. Mas, vou dar uns exemplos. Na educação infantil, o circo ele vai entrar muito mais pela contação de histórias, identificar os personagens, né, olhar, né, obras de circo, viver essa parte mais da imaginação, de exploração. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar a partir dos jogos, né, investigar o circo, as pessoas do circo, as modalidades que existem, onde é que o circo está presente nos dias de hoje, que não são só nas lonas, né? Conhecer mais, poder provar algumas dessas modalidades. Com adolescentes, que às vezes a gente tem mais resistência, não só nas atividades circenses, mas de vários conteúdos, né? Eu prefiro trabalhar propostas mais provocadoras, assim, como são o caso das acrobacias, né? Então, assim, para gerar engajamento e mais participação nas aulas, a acrobacia ela pode ser bem desafiadora, né? E propor jogos de representação também, de acrobacias coletivas. E se resultar na criação de uma obra com adolescentes também é legal, porque coletivamente pode gerar bastante comprometimento, porque alguns podem se apresentar, os outros podem ficar responsáveis pelo figurino, outros pela luz, outros pela música, outro pelo espaço, outro para organizar que eles se apresentem para as outras turmas ou para a comunidade, né? Divulgação. Então, pode ser uma proposta muito legal, porque vai envolver várias pessoas, pode envolver outros professores da escola, né? E quando eles aprendem algo que é novo e desafiador, como nesse caso, né, as acrobacias, muitos se sentem à vontade de compartilhar. Quer dizer, eles aprendem alguma coisa e querem mostrar, não, olha aqui o que eu consegui fazer aqui que eu aprendi nas aulas, né? Então, acho que tudo isso gera muito... assim, traz os alunos, né? Aproxima eles das atividades circenses. Sim. E quais os cuidados, professora, que a gente precisa ter ao introduzi-las para garantir ali a segurança dos nossos alunos, futuros alunos, né? No caso meu e o seu alunos. Exato. Então, tem um termo que a gente utiliza na pesquisa em circo que se chama cultura de segurança, né? Essa cultura de segurança vai envolver todas as questões de análise de risco, contar que material eu tenho, que manutenção tem, quais são os riscos da prática, quais são as ajudas que eu tenho que saber para ensinar não só atividades circenses, mas ginástica em si também, né? Então, e também aquilo, o que eu posso ensinar que eu não vou estar colocando ninguém em um risco não controlado. Por que não controlado? Porque a gente trabalha com risco no circo, né? Fazer acrobacia é algo arriscado. Né? Se expor também é algo mais arriscado. Eu posso cair, eu posso me machucar, eu posso machucar alguém. Então, como eu trabalho com um risco que existe, mas que ele é controlado. Então, como eu coloco colchões nos locais de aterrissagem, como eu ensino muitas vezes ajuda, porque nós, como professores, somos um. E às vezes a turma é um montão de gente. Então, de repente, se eu monto trios, que 2 ajudem, um executa, como eu libero as janelas e os espaços de vidro para não acontecer acidentes, como já aconteceu, né? Então, como é que eu analiso esse risco e ofereço segurança para os alunos? Mas também tem um mito, um pouco, de que as atividades circenses são muito arriscadas, né? Então, às vezes eu digo, vou trabalhar com circo, vou trabalhar com aéreos. E aí, a direção já, né, os pais já se preocupam, por quê? Porque eles pensam, é uma queda de lá de cima, o que vai, né, gerar no meu filho? Mas, às vezes, outras práticas
que têm mais contato geram mais lesões do que o próprio circo. O circo já considera como uma prática que tem o risco. Então, a gente vai tomar alguns cuidados, né? E também, então, isso, trabalhar os estigmas, entender quais são as resistências que eu posso ter das outras pessoas, e isso, oferecer, a partir do meu conhecimento e da minha formação, eu tenho estratégias para diminuir os riscos da minha prática, né? Então, se eu conheço mais, se eu me formo mais, e quanto mais eu ensino e mais eu trabalho essas atividades, mais segurança eu também vou ter como professor. Isso não só de atividade circense, né? Se a gente falar de outros conteúdos da educação física, também passa um pouco por aí. Interessante, professora. Como a gente tem grande quantidade de alunos que nos escuta hoje, professora, eu queria que você deixasse uma mensagem importante, assim, aquele aluno que se identificar com o nosso podcast de hoje, para trabalhar nessa área, né, da educação física. Certo. Então, o primeiro passo que eu diria é busquem, né? Busquem por quê? Porque isso de dizer, não tem muito material, não encontro, tá de difícil acesso. A produção acadêmica circense nas últimas décadas teve um boom, né? Assim, tanto de iniciação científica, TCCs, tese de doutorado, dissertação de mestrado, relatos de experiência. Então, tem muitos relatos de experiência que são professores de educação física contando, olha, eu fiz um projeto de circo na minha escola, isso funcionou, isso não funcionou, tal coisa me facilitou. Então, quando eu busco na literatura, eu também me amparo a partir das experiências de outras pessoas, né? E isso fortalece a minha formação. Então, além de, claro, ter vontade de inovar ou ter vontade de sair um pouco da zona de conforto, né? Sair daquele quadrado mágico dos esportes, conversar com pessoas que já trabalharam, né? Então, a gente tem o grupo de pesquisa em circo da Unicamp, o qual eu faço parte, que pode entrar lá na página Circos FEF Unicamp, né? Que é de Campinas, São Paulo. E lá vai ter uma lista de produções acadêmicas em português, né? Que vai de segurança do circo, a pedagogia das modalidades, o que é adequado para a escola, o que a gente não recomenda estar na escola, porque tem certas práticas que a gente diz, opa, de repente isso é melhor não trabalhar, tem tantas outras, né? E como é que eu vou ter o discernimento do que trabalhar e o que não trabalhar? É só estudando, né? Então, acho que o primeiro passo é sentar e estudar, ver, olhar circo, entender circo, praticar circo. Bom, você tem aulas de circo aí na minha cidade, eu vou, converso, faço algumas. Assim como para ensinar esportes, a gente não precisa ser atleta, né? Para ensinar circo, a gente não precisa ser artista. Então, assim, se eu entender quais são as habilidades que esse aluno precisa para fazer essas atividades, quais são os níveis de adaptação que eu tenho que ter, o que eu vou ensinar para criança, o que eu vou ensinar para adolescente, isso tudo é a didática do professor também, né? Então, se ele tem mais contato com as atividades circenses, ele também vai saber fazer essas melhores escolhas, porque senão ele vai chegar lá e vai dizer, minha aula é uma salada de fruta, um pouco eu ensino malabar, um pouco eu ensino acrobacia, um pouco, né, eu não consigo nem organizar sistematicamente os conteúdos de uma maneira que me facilite como professor, né? Então, acho que esse é o meu recado, né? Eu estou super à disposição também, fiquei super feliz com o convite para falar de circo, que é algo que eu adoro, trabalho com circo na universidade, já trabalhei com crianças também. Então... E dá para ver até mesmo nas suas falas, né, professor, o quanto você ama as atividades circenses em relação à educação física e atividades circenses, o quanto você demonstra na sua fala, né, o quanto gosta desse conteúdo. Pessoal, infelizmente, nós estamos já chegando ao nosso fim do podcast. Foi uma conversa muito rica com a professora Camila Ribeiro, em relação às atividades circenses com a educação física, né, e como ela pode contribuir, né, para a educação física, né? Professora, quero que você fale um pouquinho, né, se você gostou, como que foi o nosso podcast de hoje. Então, obrigada, Norberto, obrigada pelo convite. Eu espero que essa conversa possa inspirar mais professores e educadores a trabalhar com circo, não só na escola, fora da escola, em projeto social, enfim, que possam utilizar o circo também como uma ferramenta pedagógica, né? Porque elas podem
transformar a dinâmica das aulas, elas podem contribuir para a educação física, elas podem gerar engajamento daquele meu aluno que estava distante da educação física, e pode transformar outras vidas, como transformar a minha, né? Porque eu costumo dizer que quem trabalha com práticas que não são tão convencionais assim, a gente acaba militando muito por essas práticas, né? Porque se a gente que gosta de não falar de circo, quem é que vai falar de circo, né? Então, enfim, é um prazer participar do podcast. Eu também me coloco à disposição, né? Caso queiram para outras oportunidades também. Tranquilo, professora. Professora, foi um prazer. Espero que a nossa conversa ela inspire mais pessoas a querer mais ir para o lado dessas atividades circenses, né? Que é muito interessante. Para você que nos ouviu hoje, até aqui, até agora, lembre-se que sempre há novas formas da gente trabalhar sobre as atividades circenses em relação à educação física. Estamos finalizando mais um podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @estudante acima da média, e na nossa conta do YouTube, né? Estudante acima da média. Pessoal, muito obrigado por hoje e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.